Olá, bem-vindo de volta ao canal. Hoje está com 10 dias que eu fiz lift facial com lipo de papada. 10 dias hoje, um pouquinho inchada ainda, pouquinha coisa. Tô fazendo drenagem todo dia. Segunda-feira, hoje é sexta, segunda-feira eu já retiro os pontos. Mas tô bem, tá tudo encaminhando dentro do previsto. Vamos contar histórias? Vamos. Eu lembrei de um fato que ocorreu lá na minha infância. Eu devia ter uns 10 anos. O que acontecia? Como eu já relatei aqui em outros vídeos, eu sou a filha do meio. Eu tenho um irmão mais velho, diferença de 1 ano, e um irmão mais novo, também diferença de 1 ano. Esses são irmãos par de pai e mãe, criados comigo. Por volta de 10 anos, 9, 10 anos, eu me recordo que os dois tinham uma brincadeira muito maldosa comigo. Era aquela época do Clube do Bolinha, sabe? Que eles não gostavam de mim, não gostavam de menina, né? Então, eles não eram bons irmãos carinhosos comigo, não. Ao contrário. Eles tinham uma brincadeira aonde eles chegavam de repente, de mansinho, sem eu perceber, por trás de mim e gritavam. E me dava aquele susto, passava aquele susto horroroso em mim. E eu assim, por isso é que eu falo, a questão da doença de Graves. Eu sempre tive os sintomas, sempre. A questão do coração disparar, de doer, eu sempre tive. E nessa brincadeira que eles faziam comigo de me assustar, meu coração doía. Doía, mas doía muito. E aí, nas primeiras vezes, a minha reação era gritar e sair correndo atrás dele, brava, xingando. Eu fazia isso 3, 4 vezes. Além da dor que eu sentia no coração e a cabeça latejava, eu ficava bamba, a respiração pesava, eu saía correndo atrás deles e xingando. Isso piorava mais ainda, porque sentia dor, e o coração disparava de bater, e aquelas batidas doíam no meu peito. Aí eu corria, fazia isso fiz umas 3, 4 vezes. Por fim estava doendo tanto que a dor projetava para o meu corpo, para as pernas, que doía tanto que eu não aguentava mais correr. Começava a correr e já parava, porque ficava assim ofegante, aquela dor no peito, e aquela dor projetava para o meu corpo. E aí eu parei de correr. E eles vinham, gritavam. Eu lembro, gente, que eu ficava, às vezes eu estava na pia, lavando vasilha, assim, completamente distraída, naquela lerdeza, e eles chegavam bem pertinho de mim por trás, e dava aquele grito, aquele grito horroroso. Nossa, pensa numa situação aonde eu desejei a morte. Eu desejei a morte. As últimas vezes, a dor era tanta, eu não conseguia respirar. Para respirar, doía meu peito. Só de respirar doía. Eu lembro que eu ia tateando as paredes até chegar no meu quarto e deitar na minha cama. E começava a chorar. A única coisa que eu fazia era chorar, porque doía tanto o meu peito, mas tanto aquela respiração que eu não conseguia respirar direito. E eu sentia vontade de morrer. Eu cheguei a orar, Deus falou assim, oh Deus, me mata de uma vez, que eu morra de uma vez, porque eu não aguento mais, eu não aguento, tá doendo. E doía muito. Agora, olha como é que são as coisas. A gente viver com sintomas desde pequenininha de coisas que não são normais. Essa dor que eu sentia no coração, essa dor que eu sentia no peito quando eu levava susto, isso não era normal. E além de um susto, ia para sintomas
de problemas. Alguma coisa estava errada no meu corpo. Mas, para mim, tinha 10 anos, aquilo era normal de um susto. Assustar muito provocava falta de ar, dor no peito, aquela dor projetava para as pernas, eu não conseguia andar, e aí eu tinha que ir tateando para o quarto e deitar na cama, e ali ficava até essa dor passar e a respiração normalizar, e demorava, não era rápido não, demorava, sei lá, horas, não sei, mas demorava, porque eu ficava ali na cama até melhorar esses sintomas. Eu cheguei a desejar a morte, cheguei a orar a Deus e pedir que me levasse, porque eu não aguentava mais tanta dor. É algo, quando eu estou relatando, é algo que projeta na minha mente e eu consigo sentir aquela dor que vinha nessa região do peito. E quando eu respirava, doía mais ainda. Olha só. E, né, eu podia ter relatado para o meu pai, para minha mãe, mas não adiantava nada. Você sabe por quê que não adiantava? Desde pequenininha, eu já tenho fama. Ah, mas a Marta é muito mole. Nossa, a Marta é mole demais. Marta chora à toa. Marta é toda cheia de ninguém. Era isso, a minha fama. E hoje eu entendo que não era moleza. Não era nhenhenhen. Era sintomas já de uma doença que se manifestava. A doença de Graves provoca isso tudo. E aí, pesquisando, eu vejo, mas não há muita manifestação dessa doença em crianças. Isso acontece mais lá na fase adulta de mulheres férteis, essa coisa toda, né, que eles colocam. Só que é estranho, porque o que é considerado uma mulher adulta? Eu já tinha tido a minha monarca, acho que é assim mesmo que fala, né? A primeira menstruação. Eu acho que chama monarca mesmo. Se não for, vocês me corrigem aqui, tá? Por favor. Então, eu já tinha tido. Eu tive muito cedo, eu menstruei muito cedo. Então, já tinha hormônios femininos. Então, assim, quando que se manifestam os sintomas da doença de Graves? Eu tive a vida inteira, porque essa dor no peito, essa falta de ar, essa explosão de sintomas quando se leva um grande susto, porque é liberada a adrenalina e meu coração é sensível à adrenalina, porque essa doença coloca o coração sensível à adrenalina. E aí eu cheguei nesse ponto, de chegar a pedir a Deus, Deus me leva, porque eu não aguento mais, eu não aguento. E com essa questão de, em vez de eu sair correndo e gritando, porque eu não fazia porque eu não aguentava, era muita dor. Eu passei a ir pro quarto, pra cama e chorar. E aí, com isso, o meu irmão mais velho, um dia olhou e eu chorei muito, porque estava doendo muito. E eu pedi a Deus, me leva, eu não aguento mais. Eu tinha 10 anos. Ele viu, o meu irmão mais velho, viu e ficou com pena, ficou com dó de mim. Aí, nesse instante, eu sei que ele chamou o outro irmão, conversaram lá que não ia mais fazer isso comigo. E pararam de fazer. Mas só depois que, sabe, que eu sofri muito. Brincadeiras de criança. Crianças maldosas, né? Que infelizmente tem crianças maldosas e que não sabe o que está provocando no outro. No caso, eu, a irmãzinha. E aí eu fico pensando, eu podia ter sofrido um ataque do coração. O coração podia ter entrado em colapso, simplesmente. Poderia. Eu estava com todos os sintomas, né? E podia ter entrado em colapso, sim, e meu pedido a Deus poderia ter sido atendido. Mas, como Deus tem propósito para todas nós, para cada um de nós, então não ocorreu. E aí eu tô aqui contando essa história, relembrando. Lá no passado, né, eu tinha 9 para 10 anos, né?
Então, relembrando dessa história. E aí, eu fico pensando, a gente não sabe, né? O que que o outro tem, o que que o outro carrega dentro do peito, que coração é esse que o outro carrega? A gente não sabe. Então, fazer o outro sofrer, seja por brincadeira, seja por desrespeito, seja o motivo que for, afeta esse coração. E aí? Pode ser responsável por algo mais grave, né? Então a gente tem que pensar o que que a gente faz que às vezes atinge o outro de uma forma tão agressiva e ao próprio olhar é uma brincadeira inocente, né? Então a gente tem que pensar realmente nessa situação. O que que o outro sente com as atitudes da gente que a gente provoca? Às vezes é dor, às vezes é dor. Às vezes para de correr atrás, não é por falta de coragem não, nem por falta de vontade. Para de correr atrás porque está sentindo dor, muita dor. Hoje foi essa história. Se você gostou, se inscreva no canal, vem fazer parte desse grupo, vem